Olá a todos! Estamos aqui para mais uma live, dessa vez uma live de desenho de observação e escolhendo aqui 3 personagens que vocês indicaram na caixinha de perguntas. Vocês deram sugestões de personagens muito legais, assim, tinha de todos os estilos de personagens. E aí eu resolvi escolher esses 3 personagens para a gente tentar praticar aqui. Vamos ver se dá tempo da gente fazer mais de um personagem. E aí, se der, a gente desenha mais de um. Se não der, a gente deixa para uma próxima live. E aí, eu vou começar com o mais simples aqui, que eu acho que é o Bob Esponja. Então, o Bob Esponja, ele é bem legal porque ele é bastante geométrico. Então, dá pra gente estudar ele de uma maneira mais fácil pra gente entender como que funciona esse estilo de desenho de observação, tentando ser um pouquinho mais fiel ao desenho em si que a gente está vendo. Então, como eu faço, né, minha gente? Já vamos colocar a mão na massa. Se vocês quiserem, pega um desenho, uma folha de papel para vocês desenharem junto comigo e depois vocês me marcam nos stories os desenhos que vocês fizeram para ter um feedback de vocês. Olha, gente, já vamos começar, então já sou assim, já vou começando. Eu tô aqui para mostrar para vocês, eu tô utilizando o Procreate, que é do iPad. Eu abri aqui uma imagem quadradinha mesmo, tá vendo? Numa resolução de 2000 pixels, mais ou menos, pra gente trabalhar. Todas as dicas que eu passar pode ser tanto para digital ou tradicional, tá? Aqui a gente só tá mesmo estudando em si a forma do personagem e tentando entender a proporção dele para desenhar, copiando, né, para estudar. Porque a gente copia para estudar desenho, né, gente? Então vamos começar com o Bob Esponja. Eu gosto de fazer assim, ó. Pra gente compreender mais a forma dele, eu acho legal a gente criar aqui uma camada separada do Bob Esponja e vou reduzir um pouco a opacidade pra gente conseguir rabiscar em cima mesmo. Porque aqui o intuito é a gente estudar a forma e tentar entender o personagem, como que é a proporção dele, pra gente reproduzir depois. Então aqui eu vou baixar a opacidade e vou criar aqui uma camada acima. Se você está fazendo no papel mesmo, pode abrir uma imagem, ou se vocês quiserem olhar por aqui mesmo, e desenhar no papel, só observando mesmo, funciona também do mesmo jeito, tá? Aqui eu vou pegar um pincelzinho que eu gosto bastante para fazer rascunho, que é essa daqui, ó, tinta seca. Que ele tem bastante texturinha, ó. Eu gosto bastante dele, é bem macio para desenhar. E aqui, então eu criei uma camada aqui acima, pra gente conseguir rabiscar por cima do personagem, para entender a forma dele. E esse daqui é muito legal porque ele é basicamente o quê? Um quadrado, né? Então eu gosto de fazer assim, gente. Quando tem um personagem, vou baixar aqui o pincel. Eu gosto de entender primeiro a forma geométrica que ele corresponde. Então, cada forma dele vai ter uma forma geométrica correspondente. Então, eu gosto de desmembrar esse personagem nas formas mais simples possíveis. Que nem a gente olha aqui ao todo esse personagem. O Bob Esponja, ele é um quadrado. Então, se a gente fizer aqui, ó, por fora mesmo, a gente vai ter um retângulo, né? Vamos dizer assim. Um retângulo. Então a gente entendeu que esse personagem é todo um retângulo. Eu vou desenhar aqui por cima e depois a gente faz observando do lado, tá? É só pra gente entender de início a forma por cima do personagem mesmo, por cima do desenho original. Então aqui nós temos um retângulo que é o personagem. Então a gente observou a forma básica dele de início. Assim, tá, beleza, um retângulozão assim, grande. E aí aqui a gente percebe, ó, que a cabeça dele, ele é um quadrado, mas ele não tá pegando totalmente no centro desse retângulo principal, que é toda a forma do personagem, todo o corpinho inteiro. Então a gente percebe aqui, que dividindo ao meio esse retângulo, ó, vai pegar bem na partinha da boca aqui, tá vendo? E assim você vai entendendo depois pra conseguir reproduzir ele de lado, fica muito mais fácil, que você fala assim, nossa, eu já sei que a boquinha vai pegar no meio, entendeu? E você vai desmembrando todos os pedacinhos para conseguir ir compreendendo melhor o seu personagem que você está tentando reproduzir.
Isso vale tanto para pessoa, para outros tipos de personagem. É sempre assim, a gente vai começando a entender a estrutura da forma geométrica e depois a gente vai desmembrando e chegando aos detalhes de fato, sabe? Então, aqui a gente dividiu esse Bob Esponja no meio e a gente viu que a boquinha dele já termina justamente nessa parte. E aqui, ó, o quadradinho da calça, ele é um pouquinho abaixo da parte do meio. Então, a gente pode traçar outra linha aqui para ter uma referência. E aí a gente vai traçando. Aqui, ó, ele tá totalmente centralizado, né? Ele tá totalmente simétrico. Simétrico significa que se você traçar uma linha no meio dele, ele vai estar espelhado igualzinho para ambos os lados. Então, já facilita um pouco, né? Eu já peguei uma forma aqui pra gente entender mais no simples, indo para uma complexidade aí maior, né? Então, nós temos aqui esse retângulo principal, dividimos ao meio e a gente achou aqui que um pouquinho depois vem a calça dele. Se a gente pegar nessa parte aqui de cima da cabeça, nós podemos dividir de novo aqui no meio o personagem e a gente percebe que vai vir exatamente na linha do olho aqui, tá vendo? Ele é tudo muito certinho, né? E aí nós temos aqui, ó, a linha dos olhos. E aqui já pega um pouquinho aqui do nariz. Se a gente dividir esse quadrado aqui no meio de novo, ó, a gente vai ter a boquinha. Caraca, ele é todo simétrico, olha que legal. A gente já vai ter aqui, ó, o cantinho da boca certinho, ó. E o término do olhinho também. A gente já delimita aqui o olhinho. Então aqui nós podemos fazer o quê? A gente pode traçar. Continuar com essa linha aqui até abaixo. Vamos dividindo ele, gente. Fazendo tipo um grid por cima, sabe? Uma grade de auxílio. Que depois a gente... Fica muito mais fácil a gente entender essa forma para copiar ela do lado ali. Então... Se a gente dividir aqui no meio, ó, a gente já percebe que pega a calça dele, praticamente. E o meio da palma da mão, entendeu? E aí a gente vai entendendo todos os pedacinhos. Aqui, ó, aqui o meio já é a gravatinha. E já pega aqui a perninha, ó. Tá vendo? Ele é todo certinho, né? Se vocês vão traçando várias linhas, vocês vão percebendo que tudo vai se encaixando no personagem. Isso é muito legal. Aqui, ó, se pegar o meio desse daqui, ó, do primeiro dos cílios, até o meio daqui. E aqui a gente vai... Opa, aqui eu acho que fiz um pouquinho errado, um pouco torto. Aqui nós... Sextou, Dri. Oi, Wesley, tudo bom? Sextou com live. Tem uma perguntinha aqui em cima. Quem não tiver iPad e quiser fazer à mão, pode imprimir o desenho e usar um papel manteiga por cima para fazer esse estudo que você está fazendo. Nossa, sim! Se você tiver papel manteiga ou com aquelas folhas de seda, né, que são mais transparentes, funciona super. Dá para você imprimir o desenho e desenhar por cima com certeza, gente. É super, super válido. Então, ó, depois que a gente fez mais essas rabisqueiras por cima do personagem, né? E a gente pode ir aqui infinito, dividindo mais aqui para pegar essa cinta. E vocês podem perceber, quanto mais você vai quebrando o grid aqui, você vai dividindo, você vai pegando mais detalhes que se encaixam, né, na linha. Que é tudo bem certinho, tudo se vai se encaixando, isso é muito legal. E ajuda muito você a entender a forma inicial do seu personagem para você conseguir reproduzir depois. E aqui a gente está tentando fazer um estudo de uma forma, tentar copiar ele meio que é isso mesmo. A gente não está tentando adaptar esse personagem para o nosso estilo. A gente vai fazer aqui um estudo do personagem e tentar reproduzir exatamente do jeito que ele está aqui. Então eu gosto de fazer esse grid para a gente compreender certinho todas as proporções, todas as formas, para depois ficar bem mais fácil da gente reproduzir ele aqui do lado. Então, vamos lá. Aqui, depois que eu fiz esse grid todo rabiscadão aqui por cima, e a gente vai entendendo todos os pedacinhos que se encaixam dentro desse grid, a gente pode partir aqui pro lado, tá? Então, eu vou fazer aqui do lado junto com vocês, tentar reproduzir todo esse grid que a gente fez aqui. Poderia só pegar esse grid e passar pra cá? Poderia.
Mas aí a gente não treina tanto, né? A gente tem que fazer várias vezes para conseguir estudando mais e compreendendo melhor as formas. Quanto mais a gente repete, mais a gente treina e vai dando mais certo. Então vamos primeiro fazer todo esse grid aqui, inicial, que a gente entendeu das principais formas, né? E depois os outros pedacinhos a gente vai meio que olhando aqui, ó. Que nem essa gravatinha, ela vai vir aqui, aqui. E aí a gente vai, esses pedacinhos a gente vai encaixando depois dentro dos quadrados que a gente já delimitou por aqui, tá? Aqui a gente fez esse meio, né? Ó, este meio. Vou só marcar aqui pra ficar bem visível. E depois, deixa eu trocar de cor. Esse aqui é o centro da ilustração. E aí depois a gente foi traçando essas paralelas que foi quebrando no meio. Esse daqui no meio. Esse daqui é mais pra dentro. No meio. Isso. Eu gosto de usar várias cores pra conseguir identificar melhor. Mas você também pode usar lápis de cor, tá, gente? Se vocês quiserem, faz esse gridzinho tudo com lápis de cor vermelhinho, azul e depois desenhando com grafite por cima. Ajuda bastante também. É legal desenhar com lápis de cor colorido, assim, direto, porque aí não vicia em vocês ficarem apagando toda hora. Porque quanto mais a gente usa borracha, mais a gente não percebe onde que tá o erro ali, porque sem querer, intuitivamente, a gente vai apagar e vai desenhar exatamente por cima de onde que tava aquele errado. Então eu acho legal a gente ir desenhando bem clarinho e com um lápis mais fraquinho pra não usar tanta borracha. Aí você vai desenhando por cima e aí você já viu onde você errou, então você já desenha no outro espaço que tá certo. Então o que eu gosto de fazer depois que a gente fez toda essa estrutura de grid, de linhas por cima do personagem? A gente vai começar a tentar quebrar mais o personagem em outras formas geométricas, né? A gente entendeu que isso daqui é tudo um retângulo. Então, a cabeça dele, se você for ver, é um quadrado. Nós temos duas bolas, que são os olhos. Aqui são outro retângulo. São vários pedacinhos de formas geométricas que tá aqui dentro e a gente vai tentar reproduzir para esse lado. Esse daqui é um exercício muito legal para você ir treinando o olhar e conseguindo visualizar. Ah, isso daqui tem um quadrado, dentro desse quadrado tem 2 círculos, e aí você não vê como um olho. Você não tenta ver, tipo, tem um olho, tem um nariz. Vê pelas formas geométricas que estão compondo essa ilustração. E aí você facilita mais na hora de você entender e tentar reproduzir isso, sabe? Porque senão a gente já vai direto por... é um olho. Ai, meu Deus, eu não sei desenhar um olho. E aí quando você fala, não, é só um círculo. E aí já fica mais fácil, sabe? E a gente não cria tanta complexidade na hora de estar desenhando para reproduzir essa forma. Então nós vamos fazer aqui, ó. Ele começa aqui em cima e ele vai descer essa linha aqui, ó, até um pouquinho do meio desse quadrado que a gente fez aqui embaixo, que está esse aqui, ó. Então a gente sabe que essa forma vai vir mais ou menos para cá. Nós vamos desenhar primeiro todas as formas iniciais que são maiores, aí depois nós vamos para os detalhes pequenininhos. Senão a gente fica ansioso e a gente quer fazer, já começa aqui a fazer toda essa forminha e começa a detalhar, né? Uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente visualiza tudo que é maior e depois a gente vai diminuindo os detalhes, porque não causa sociedade. Porque senão tem muitas pessoas que começam assim, a gente pega um desenho aqui e vai por lado e já começa aqui a desenhar um sapatinho super realista, né? Tipo, já faz um desenho super realista, aí puxa a perninha. Aí quando chega aqui tá tudo desproporcional. Por quê? Porque a pessoa foi afobada. Eu acho muito legal a gente sempre tentar pensar nesse rascunho geral, para depois a gente ir diminuindo os detalhes para conseguir acertar mais na proporção, porque senão quando você começa por aqui, pelo um sapatinho, do nada, no meio de uma folha em branco, a chance de dar errado é muito maior. Então, é legal fazer esse rascunho bem livre, bem solto de formas geométricas do personagem, para você entender a forma geral, para depois você ir detalhando.
Nossa, isso facilita muito na hora de fazer um desenho de observação, gente. Podem acreditar. Então aqui, ó, nós temos esse retângulo que é a cabeça dele. Aí eu acho que... Aí eu destrinchei ele ali, né, gente? Desculpa. Vou voltar aqui. Deixa eu apagar. Ele tem mais uma linha no meio desse quadrado, ó. A gente dividiu no meio e dividimos mais uma vez e eu não dividi aqui. Ah, minha gente, atenta. Então aqui nós temos mais uma linha guia, ó, pra dividir a cabecinha dele. Eu vi que tava muito comprida. Então vamos lá. A cabeça dele vem mais ou menos até aqui, ó. Quer ver? Então nós vamos fazer essa forma principal aqui, ó. Aí, ó, nós temos aqui que a calça dele é um pouquinho... Opa! É um pouquinho menos que a metade, tá vendo? Se você vir exatamente na metade aqui... eu tô cortando. É aqui, então a calça dele entra um pouquinho pra cá, pra ficar essa outra forma geométrica. E aqui vocês podem ver, ó, que a calça vem no meio, quase nessa linha aqui, ó, no meio desse outro quadrado que a gente criou. Tá vendo? Ele tem várias divisõezinhas, e na hora que você vai vendo, tudo vai se encaixando muito, muito legal. Então, nós temos aqui, ó, vamos fazer mais uma linha guia para nos auxiliar. E pode ir traçando quantas linhas guias vocês quiserem, tá, gente? Não precisa se limitar. Quem tiver aqueles papéis quadriculados também, nossa, ajuda pra caramba a fazer isso daqui. Que aí, né, se você não quiser ficar traçando um monte de linhas, é só seguir pelas linhas daquelas folhas quadriculadas. Eu vou traçar aqui o meio, ó, só pra gente ver. Então, nós temos aqui, ó, o retângulo da calça dele que entra um pouquinho aqui. Deixa eu dar um retângulo aqui e o retângulo aqui. Então, aqui nós vamos ter esse retângulo que vai ser um todo, vai ser essa calça dele, vai ser aqui. A boquinha dele a gente já sabe que termina aqui, certo? Aqui, a boquinha dele termina aqui e ela vai começar exatamente no meio desse outro quadrado. Então, aqui começa a boquinha dele. Tá vendo como vai ajudando? A gente já fala, nossa, já vai esclarecendo, já fica muito mais fácil da gente conseguir visualizar essas coisinhas. Aqui, ó, o nariz dele é quase aqui em cima, ó, quase batendo na linha do meio aqui, ó, dessa que a gente fez. Então, nós temos o narizinho dele que vai vir aqui. E aqui nós temos o olhinho, né, que vai começar aqui e vai terminar aqui, que vai terminar aqui. Então, nós vamos ter aqui duas bolonas, que vai ser os olhos. E vamos lá, vamos destrinchar mais esse personagem. A gente sabe aqui, ó, que a boquinha vai vir aqui, aqui. E pode ir riscando, viu, gente? Não tenha medo de riscar. Uma coisa que é uma boa, que na hora que a gente tá fazendo o rascunho, é o momento de soltar e testar e rabiscar sem medo de ser feliz. A gente fica com medo de começar uma ilustração e a gente só vai rabiscando. Às vezes o primeiro rascunho nunca fica muito certo, aí depois a gente vai refinando os rascunhos e vai ficando tudo bem, vai encaixando as coisas. Então aqui nós temos o meio, que vai vir o meio da gravatinha. Minhas linhas aqui não ficaram exatamente centralizadas, né, ó. Mas ficou bem no meio a gravatinha, então aqui no meio vai ser essa gravatinha. Aqui a gente viu que a calça dele, ó, nossa, é mesmo, não vejo mais há anos esses cadernos. Ai, meu Deus do céu, gente, não é possível que não exista mais esses cadernos. A idade, não. Aqui, ó, aquelas que eu dispersei. Aqui nós temos esse retângulo e aí a gente percebe aqui, ó, que a calça dele, ele não é totalmente no meio a divisão, tá vendo? Ela não bate certinho no meio, ela é um pouquinho pra cima. Então, ela é praticamente 1/3. Se a gente dividir aqui, ó, em 3, vai dar certinho. Então, nós dividimos em 3 linhas aqui e nós vamos ter a calça certinho da altura da calça. Então, vamos traçar aqui. Vamos fazer essas pernas. Aqui nós temos aqui no meio. Ai, não tracei. Deixa eu traçar aqui. Temos aqui mais esse meio. Esse aqui eu tracei o meio. Nós temos aqui, ó, certinho, ó, ao final da perninha dele encosta exatamente no meio. Olha que legal.
Tipo, todo ele é muito bem construidinho, esse personagem. Gente, tá de parabéns quem construiu o Bob Esponja no grid certo. Tudo na forma encaixadinho. Então nós sabemos aqui, ó, que a perninha dele vai vir exatamente as costas da perninha aqui, ó. Olha que legal. Então nós vamos desenhar aqui duas varetinhas. Que é também aqui, se a gente ver, ó, ele termina aqui, a perninha, e ele é praticamente também, ó, 1/3 dessa outra divisão desse quadradinho. Então, ele é mais fininho, praticamente 1/3 mesmo. Então, a gente pode traçar aqui, imaginar aqui, ó, 3 partezinhas, opa, e que 1/3 dessa vai ser a perninha. Então, aqui pra cá também. Então, aqui vai ser perninha. Beleza? Aí, nós temos o que agora? O shortinho, que vai ser um outro retângulo que a gente vai fazer aqui. Ele não chega a encostar exatamente nessa linha guia que a gente fez aqui, tá vendo? Ele é um pouquinho pra cima. Então, nós vamos fazer aqui quase encostando nessa linha também. Dois retângulos aqui. Isso daqui tudo, gente, depois, se você já tá mais treinado, se você já faz isso com muito mais frequência, você vai ficando meio que automático, você já consegue olhar sem precisar fazer toda essa divisão, tá? É mais legal, é legal fazer isso daqui pra começar, pra você entendendo melhor as formas, entendendo onde fica cada pedacinho, pra depois você conseguindo fazer isso mais no automático. Mas isso de fazer um rascunho geral primeiro, gente, isso é regra, assim. Não começa a fazer por pedacinho, todo detalhado, porque você não tem uma visão geral de toda a construção do personagem. Então, isso daqui te ajuda a visualizar ele por inteiro para depois você ir detalhando, tá? Agora, vamos começar pelo pezinho aqui. Vamos entender o pezinho. Esse pezinho nós vamos fazer um retângulo. Então, nós vamos pegar esse retângulo aqui, ó. A moto, gente. Que é aquela live da Adri sem moto, né? Mais uma moto passando. Aqui, ó, o pezinho, nós vemos que ele termina quase aqui nessa linha mesmo da perninha. E a botinha termina aqui praticamente no meio desse quadrado. Tá vendo? Bem no meio. Então, aqui nós vamos dividir, ó. Esse retângulo, que é a botinha, é praticamente 1/3 também da botinha, né? Olha. Praticamente dividido em 3. Aqui nós temos esse quadrado aqui que é a botinha. Olha que lindo isso, gente. Vai dar muito certo. Adorei essa imagem. Então, nós vamos pegar aqui e nós vamos dividir em 3, que nós vamos ter a botinha aqui. Então, nós vamos fazer o mesmo para este lado. Bom, estamos quase. Agora a gente falta definir mais ou menos onde que vai ficar os bracinhos. Então, vamos lá. O bracinho, ele pega esse meio aqui, a gente não dividiu, né? Mas, ó, o meio aqui com este meio aqui, ó. Se a gente dividir esse quadradinho, vai dar certinho o começo do bracinho com o meio desse outro mini quadradinho e vai dar um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Um triângulo que vai dar certinho nessa base aqui. Olha que legal. E aqui nós temos a finura do bracinho, que também é 1/3 desse quadrado, que nós podemos estender até essa outra linha. Então, vamos tentar reproduzir isso aqui. A gente entendeu que aqui nós vamos ter esse quadrado aqui, que é esse, que nós vamos dividi-lo ao meio, e que aqui vai ser o início da manguinha até essa outra linha aqui de baixo. Pronto, nós temos os bracinhos. E agora nós vamos fazer as duas mãos. As duas mãos nós vamos entender aqui como uma grande circunferência aqui, uma bolinha. Então, vamos fazer as mãos como duas bolinhas. Essas duas bolinhas, ó, nós vamos ver aqui, ó, que ela vai se dividir aqui também, ó, pegando 1/3 dessa outra forma. E pegando exatamente aqui, onde a gente terminou a calça, e 1/3 daqui. Então, nós vamos fazer mais duas bolinhas de cada lado. Essa linha que a gente traçou aqui, e esse quadrado aqui é 1/3. Então, vamos fazer
a grande bolinha para ser a mão. Pronto, gente, temos Bob Esponja. Aqui nós temos o quê? As nossas formas iniciais do Bob Esponja. Aqui a gente, né, desmembrou todo o personagem, viu todas as forminhas básicas dele. E agora a gente reproduziu ele para cá, para a estrutura inicial dele. A partir daqui que a gente vai começar agora a ir afinando, afinando, até chegar nos detalhes, todos os mínimos detalhes para caracterizar nosso personagem. Então aqui nós entendemos que a cabeça dele é tudo isso daqui. E agora nós vamos tentar definir melhor o rostinho dele. Então nós temos aqui as duas bolinhas, que são os olhos. Que aqui são exatamente aqui, ó, no meio desse outro quadrado que a gente fez aqui. E aqui embaixo ele vai pegar um pouquinho para baixo, praticamente o meio também, dessa outra forma. Tá vendo como vai dividindo, gente? Tudo quando a gente vai dividindo e vai chegando, tudo vai batendo e fica muito mais fácil da gente encarar esse desenho depois para tentar reproduzir, né? Então, a gente sabe aqui, ó, que a boquinha vai vir aqui. E aí o olhinho, vamos traçar aqui na parte de baixo. Aqui. Temos essa linha auxiliar para começar a bolinha do olho. E essa daqui no meio, que vai vir o fim da bolinha. O narizinho vai ser aqui. Aqui, ó, vai vir uma bolinha exatamente aqui, que vai ser o narizinho. Então, nós vamos imaginar ele aqui, ó. Aqui já vai ser a bolinha. Aqui vai ser o término, o comecinho da boca aqui de cima, o sorriso. Um pouquinho pra cima, que ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai puxar essa forma mais aqui pra cima. Esse daqui que eu tracei errado, gente. Eu tava vendo que tava meio... Isso daqui é um pouquinho mais pra cima, ó. É nessa linha que termina o sorriso. Praticamente é na linha do narizinho aqui, ó. Aqui, ó, sorrisinho. Aí, olha que legal. Aqui tá o pontinho onde termina o sorrisinho. E aqui, ó, aqui essa bochecha, ele forma uma bolinha, ó. Tá vendo que vai bater bem aqui nessa linha de baixo. Então, se a gente fazer aqui, ó, faz duas bolinhas, que é o sorrisinho, que a gente então vai reproduzir aqui, ó. Aqui nós vamos ter duas bolinhas. Opa, um pouquinho pra cima. Aqui, duas bolinhas, que é onde é a bochechinha dele. E aqui nós temos o narizinho, que é outra bolinha. É legal assim, né, gente? Vai ficando, tudo vai se encaixando e vai formando já. Sem querer, você vai já visualizando o personagem. Ó, aqui nós vamos fazer uma bolinha que vai ser o olho. Então, vamos fazer uma grande bolinha. E aqui é a próxima bolinha do segundo olhinho. E os dois olhinhos são bem coladinhos mesmo, né? Então, tá certo. E aí, aqui nós temos a boquinha, que vai fazer uma curvinha aqui e outra curvinha aqui. A gente olha assim, parece meio bizarro, né? Depois vai fazer todo sentido. E aqui depois vamos ver o olhinho, a bolinha do central. Que aqui vai ser... Aqui nós temos a divisão do meio do retângulo. Aqui é o outro cantinho e aqui é o outro cantinho. Que são essas duas linhas aqui que a gente fez. E aqui nós vamos dividir, ó. Se a gente dividir essa parte aqui no meio de novo, nós vamos ter a bolinha do meio do olho. Aqui, ó. Tá vendo? Vai dar certinho, ó, pra dentro, as duas bolinhas aqui, ó. Batendo nessa linha, ó. Pra cá e pra cá. Então, nós vamos reproduzir isso pra cá de novo. Vamos dividir aqui. Aqui já tá dividido. E a gente sabe que então vai ser pra dentro, duas bolinhas. Ó, tá se formando. E aí agora vamos fazer essa outra forminha que fica aqui em volta. Essa aqui vou no olhômetro um pouquinho, mas dá pra gente ir dividindo mais linhas e ver certinho onde que elas vão bater.
Agora vamos então para a boquinha dele. Estamos aqui. Aqui, ó, gente, já tá ficando fácil agora, hein, ó. A gente dividiu aqui, já vai exatamente no meio, ó, desse retângulo. O meio já vai ser os dentinhos. E se a gente dividir aqui no meio de novo, ó, a gente vai ver que o dentinho não vai bater exatamente no meio, mas ele é um pouquinho para dentro, ó. Então, nós vamos reproduzir isso agora deste cantinho. A gente vai dividir aqui no meio. E vamos ver que aqui no meio, e aqui no meio, e os dentinhos são para dentro. Então, um pouquinho aqui para dentro, nós vamos fazer os dois dentinhos. Eles são um pouco inclinadinhos, né? Tá vendo, gente? Já tá ficando muito Bob Esponja, tá muito legal já. Vamos parar. Aquela, não, tô brincando. Vamos até o final, porque ainda tá muito bizarro olhando ele assim. Depois que a gente fez todo esse rascunho, a gente vai abrir uma outra camada e desenhar por cima só com as linhas que a gente realmente quer que apareça, tá? Assim a gente tá só entendendo as formas iniciais, então tá meio bizarro mesmo. Todo rascunho começa, gente, com umas formas estranhas, tudo vai ficando estranho e depois tudo vai ficando certo. É sempre assim. Os cílios, aí vamos entender os cílios. Os cílios nós vamos dividir aqui no meio. E eles são um pouquinho menos que a metade desse daqui. Então, opa. Nós temos ele aqui. Vamos dividir no meio. E nós sabemos que a metade é um pouquinho menos da metade. Então, um risquinho vai vir aqui. Outro risquinho vai quase se encostar ali. E outro vai vir ali. Depois de muito tempo a gente vai pegando o jeitinho, tá? Vamos para agora que a gente já definiu melhor o rostinho, vamos para a parte da calça. Que nós temos aqui que vai ser a gravatinha, que vai pegar esse meio, né? Lembra que a gente traçou aqui, ó? A gente até traçou a parte aqui onde vai terminar a gravatinha. Então vai ser aqui nesse meio, puxando pro centro. Dois triangulinhos. Nós temos aqui, na bermuda, esse cinto, ó, vai pegar exatamente nessa linha aqui, ó. Que a gente dividiu um terço aqui. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 quadradinhos que vão ser a costura, né? O cintinho, né? Então, nós vamos ter o cinto aqui. 1, 2. Ele encosta um aqui, aí tem a gravatinha, né? Que a gente não desenhou, mas vamos fazer esses riscos aqui. E 4. Desenhamos o cinto dele. Então, nós vamos ter agora a gravatinha. Que a gravatinha vai ser o que aqui? Tem um triângulo aqui no meio. Puxa até essa linha do meio, ó. Essa linha guia que a gente traçou aqui de um terço. E fecha com o outro triangulinho. Então, nós vamos fechar aqui. Aqui. Aqui, e fechou a gravatinha. Opa, gente, fiz errado, ó. O triangulinho vai vir aqui no meio. Depois nós vamos puxar essa gravatinha até aqui. E depois aqui. Fechou. Tá meio difícil de visualizar, mas depois a gente ajeita, tá? Então, fechou. Nós temos aqui, o que falta? Agora é a botinha e a meia dele, né? E as mãozinhas. Então, vamos lá. Nós temos aqui a botinha, a meia, que se a gente for ver aqui, ó, o risquinho da meia vai ser sempre nessa base, né? Vai quebrando de 3 em 3 aqui, vai cabendo todas as formas do personagem, vai dando exato. Então, nós vamos dividir aqui, ó, em 3, a perninha dele, que vai ser o início da meia, né? Então, nós temos aqui a meia. A botinha, aqui tem um brilhinho. E aqui nós vamos ter a mãozinha, que eu acho que depois da mãozinha eu vou fazer por cima de todas as linhas guias, para não ficar tão bagunçado. Bom, basicamente, a forma principal do personagem tá pronta, que a gente fez toda a estrutura, a gente já entendeu essa forma inicial, a gente reproduziu ele aqui, e agora nós vamos fazer o quê? Vamos reduzir essa... Deixa eu apagar essa daqui,
pra sumir, limpar um pouco. Vou até apagar aqui, ó, pra deixar ele bem limpinho. Nós temos aqui, ó, os dois personagens lado a lado. Então, nós vamos fazer agora o quê? É a forma de definir melhor agora todas as forminhas, as ondinhas, os detalhezinhos, e refinando essa forma esquelética que a gente fez aqui, dessa estrutura, para chegar o mais próximo agora nesse final. Então, nós desenhamos, né? Vou até pegar outra cor, vou pegar o preto mesmo, que depois vai ficar mais fácil de visualizar. Então, nós rascunhamos aqui esse Bob Esponja geométrico, todo quadrado. E agora a gente vai definindo todos os personagens, todos os detalhezinhos, pra ficar com cara mais próximo desse daqui, da nossa referência, tá? Então, nós sabemos aqui, ó, que ele é todo onduladinho. Então, nós vamos fazer aqui ele todo onduladinho. Se eu for fazer super fiel, eu poderia olhar aqui e olhar, tipo, quantas ondinhas ele tá fazendo aqui em cima. Eu não vou fazer esse nível, tá? Agora. Mas se você for fazer um estudo de referência super realista, super fiel ao personagem que você tá observando, você pode fazer com os máximos de detalhes possíveis, porque aí fica mais rico ainda o seu personagem. Então, vamos lá. Vamos puxar aqui a ondinha. Aqui nós vamos deixar agora só as linhas que nos interessam, porque agora a gente vai excluir todas as linhas de rascunho e vai traçar só as linhas que nos interessam. Então, vamos fazer aqui gravatinha. Eu olhando agora parece que tá dando uma diferença, né, gente? Mas tá tudo bem. Ao vivo sempre dá alguma coisa, né? Talvez se eu tivesse alongado um pouquinho mais essa calça aqui, não sei. Vamos ver. Aqui nós vamos traçar aqui. Vai ficando bem certinho. Esse retângulo, vai ser essa linha do cinto. Aqui batendo. Vamos fazer aqui a manguinha. A manguinha é mais curvinha, então vamos fazer curvinha pra cá. Curvinha pra cá. Bracinho. Bracinho pra cá. Você viu, gente? Depois que a gente fez todas aquelas estruturas, ficou tão mais simples de ir finalizando, né? Porque a gente já sabe onde que tá todas as formas. Então, agora a gente só vai entendendo mesmo, tipo, a característica. Esse daqui não é totalmente circular, ele tem essa voltinha. Então, a gente vai agora só refinando mesmo a referência. A gente não perde mais tempo, né? Porque já tá a estrutura pronta. Então, a gente já sabe onde que vai cada coisinha. Daqui a gente sabe que vai ser um meio círculo pra bochechinha. Gente, acho que é a primeira vez na vida que eu desenho Bob Esponja junto com vocês. Eu nunca tinha desenhado Bob Esponja. E na hora que eu vi essa opção lá na caixinha de perguntas, eu falei, gente, é muito legal, porque o Bob Esponja ele é totalmente geométrico e de explicar esse esquema de desenho de observação com vocês é muito legal. Porque ele já é um desenho muito geométrico, né? Então depois a gente vai fazer uma live demonstrando uma foto, tá? Então a gente começou aqui por um desenho mais simples, pra gente entender isso, e vocês já estão treinados, vocês já aprenderam como faz essa parte. E aí quando a gente for para a foto, vai ser bem mais fácil de vocês entenderem toda essa estrutura, tudo que a gente faz. De conseguir visualizar primeiro as formas geométricas maiores, para depois a gente ir diminuindo, quebrando, até chegar no final. E aqui a calça não é totalmente um bloquinho, né? Ela faz essa barriguinha da bermudinha aqui.
Nós estamos chegando à mão, gente. Calma que a mão é o mais complexo, a gente deixa por último. Mesmo sendo uma mão facinha, que é essa, a gente sempre deixa por último a mão. A bolinha aqui do olho. E agora falta o quê? Ah, as perninhas e a mão. Então a gente já tá muito no final, gente. Muito no final. Essa aqui foi uma live pra vocês, bem de iniciante, gente. Pra gente entender mesmo desde o comecinho. E aí depois a gente vai partindo pra figuras e personagens mais complexos. Muitas pessoas sugeriram personagens de filmes, de seriado. Tinha o Lúcifer, que eu achei super legal, gente. Eu fiquei com muita vontade de desenhar o Lúcifer. Mas eu falei assim, não, vamos começar primeiro com um personagem bem início mesmo, bem facinho, pra gente conseguir entender melhor isso, pra depois a gente ir pra uma coisa mais complexa, sabe? Ó, aqui na botinha, eu vou fazer assim, eu tô fazendo já no olhômetro, mas a gente poderia fazer aqui, ó. A gente aproxima a botinha, a gente vê aqui, ó, que aqui é um círculo, e aqui é outra bolinha, e aqui ele vai vir, ó, um retângulo aqui embaixo, tá vendo? Ele tudo com forminha geométrica, ó, uma bolinha, uma outra bolinha, e ele tem um retângulo aqui, ó. Então, dá pra fazer mais essa quebra aqui, tá? Eu tô indo meio que já no olhômetro aqui pra finalizar a botinha. E como a gente já passou de 1 hora de live, então eu tô indo mais pra meio um pouquinho mais rápido. Depois essa live vai ficar salva, tá, gente? Pra quem perdeu a live, eu vou salvar ela e vou postar provavelmente na segunda. E aí vocês conseguem assistir de novo, estudar, quiser. Eu posto depois a referência pra vocês nos stories pra tirar print e quem quiser imprimir e estudar essa referência, tá? Então aqui temos a botinha. E agora nós vamos fazer a mãozinha. A mãozinha, ó, é o mesmo esquema. Uma coisa que eu gosto de fazer com mão é sempre fazer assim, ó, a palma da mão, uma bolinha. E depois, aqui, ó, essa parte aqui, a gente faz isso aqui. Que são os dedos aqui, ó, que forma essa luva. Então, a gente traz uma luva aqui e uma luva assim. Tá vendo? Essa daqui é uma mão mais fácil porque ela tem 3 dedos, né? Então, a gente quebra a luvinha assim, ó. E aí você consegue entender melhor a estrutura dessa mão, ó. A gente abre um leque, puxa uma luvinha e quebra aqui. Depois a gente vai só dividindo, ó, que temos 3 dedos, ó. Tá vendo? Então fica muito mais fácil a gente entender a mãozinha, pra não criar pânico, porque mão, né? Depois a gente pode fazer com mãos de verdade, mas essa daqui é uma boa forma pra você compreender melhor a mãozinha, tá? Eu vou até desenhar ela na camada aqui de baixo, que eu fiz o rascunho, pra não confundir, ó. Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma bolinha, do que é a palma da mão. E vamos abrir aqui, ó, uma luvinha. Uma luvinha e dividir em 3. E puxar o dedinho, o dedão, né? Então, nós temos essa luvinha, essa estrutura. Aqui, ó, a mesma coisa. Bolinha. Abre um leque. O dedão tá pra dentro, né, minha gente? Eu fiz errado aqui, ó. O dedão é pra dentro. Aí. Isso, agora tá certo. Aqui, ó. E puxa aqui. Aí depois a gente divide em 3, que são os dedinhos. Aí se fosse 4 dedinhos, você divide em 4 dedinhos. Então, deixa eu apagar aqui só pra gente entender certinho. Beleza. Então, temos aqui essa forminha, palminha da mão, dedinho. É um dedinho mais aberto, né? Eu poderia muito bem, gente, fazer só metade do Bob Esponja e depois espelhar todo ele, né? Porque ele é todinho simétrico, bem certinho.
mas a gente faz tudo isso tudo 2 vezes pra gente entender certinho cada pedacinho, tá? A gente não tenha preguiça. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai ir treinando o nosso olhar e fazendo isso mais rápido. Pronto! Temos aqui nosso Bob Esponja maravilhoso. Aí o que agora a gente vai para refinação de mais detalhe, né? Que nem a meinha que a gente coloca mais linhazinhas. Aí a gente tem essas manchinhas aqui que a gente não fez. Que essas manchinhas também a gente poderia ter localizado elas no grid, né? Que a gente saberia exatamente qual a posição que ela tá na cabecinha dele. Mas eu vou fazer aqui mais ou menos só pra gente finalizar, tá? Então, ó, mais ou menos aqui vai ter uma bolinha. Aqui vai termos outra bolinha aqui. Aqui nós temos a boquinha dele aqui. E uma bolinha aqui. Aí a gente tira, ó. Pronto, tcharam! Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula aqui de desenho de observação do Bob Esponja. E eu posso fazer depois outra live com outros personagens. E depois a gente pode ir partindo para foto. Então a gente vai gradativamente pegando referências mais complexas pra gente ir aprendendo, tá? Muito obrigada a todos. Joinha aqui. E até a próxima live então, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.